Canta, meu povo, canta com muita alegria, que essa folia não tem hora pra acabar. Cheguei, meu povo, pra cantar com alegria, nessa folia cheguei pra comemorar. Meu nome é Adair David. Eu vim falar sobre a cultura, né? A tradição do tempo de criança, né? Brincadeiras, né? Que a gente, da época, né? Que quando a gente era pequeno, no caso, né? E eu me lembro que quando a gente era criança, naquele tempo não tinha muita coisa para se brincar. Geralmente se brincava trabalhando já, né? Que a criança da minha época, lá em 68, 69, por aí, que era a época que eu era guri de 6, 7 anos por aí, a gente já brincava trabalhando, né? Porque a casa da gente era casa de barro, no caso, e uma brincadeira muito recorrente que se fazia era com aquelas canoinhas de coqueiro, né? E aí as casas da gente era de barro e geralmente toda casa de barro tinha um barreiro, que era onde se fazia o barro para barrer a casa. Então a mãe da gente fazia o barreiro, geralmente era longinho, aí 10, 15 metros da onde era a casa. Então as crianças carregavam o barro naquelas canoinhas de taquara. De taquara não, aliás, de coqueiro. Tu enchia a canoinha de barro lá no barreiro e trazia na beira da parede, onde geralmente a minha mãe que tava barreando a casa, né? E aí aquilo ali pra gente era uma brincadeira. De repente, muitas vezes, tu ia com a canoinha vazia e voltava com ela cheia de barro. E muitas vezes a gente fazia assim, ó, um sentava dentro da canoinha depois e o outro puxava aquele. E isso era uma brincadeira, né? Trabalhava e brincava, né? Quando era diferente, fazia umas pistolinhas de taquara, né? Com aquela, no tempo do cinnamon tinha aquelas bolinhas que tu usava, mas essa aí já é mais pra frente um pouco. Mas na época tu fazia, eu até tenho pra mostrar ali, fazia uma pistolinha de cano de taquara, né, taquara verde, e enchia na ponta com mandioca e da outra ponta com mandioca e metia um pauzinho e dava um estouro, era tipo uma arminha, né? Aquilo ali era muito legal fazer aquilo ali, que a gurizada gostava de fazer. Tudo, os brinquedos daquela época, tudo a pessoa tinha que confeccionar, a pessoa mesmo fazia. E aí nós tinha essa arminha aqui, era uma arminha que a gurizada brincava muito, se reuniam para confeccionar a pistolinha, né? Essa aqui da pistolinha que chamava, vou fazer uma pistolinha, então essa aqui da pistolinha. E essa pistolinha, a munição dela era com mandioca. Era com mandioca. Tu pegava um toco de mandioca, aí com esse aqui que eu trouxe para mostrar, isso aqui. Aí tu carregava ela de um lado com mandioca, né? E carregava do outro lado aqui. E aí depois dela estar carregada, tu metia essa varetinha aqui e dava um tiro. Vou fazer pelo menos uma, né? Vamos carregar esse instrumento, esse armamento aqui. Vamos ver se vai funcionar. Tá, agora tá carregada a arma. Aí tu mete aqui
esse pauzinho e tu pressiona ela e ela vai saltar lá na frente, né? Ó, salta assim, mas ela dá um estouro, só que não deu aqui, sabe? Deu aqui, mas foi a demonstração que deu pra fazer. E tu vê que naquele tempo a gente fazia essa brincadeira com a sarminha aqui, que era mandioca, né? E tu vê como é as coisas. Hoje em dia, eu uso essa mesma mandioca. Hoje em dia, eu sou plantador de mandioca, porque eu sou agricultor, né? Sou plantador de mandioca. E essa mandioca aqui, ela é muito boa para comer assim, cozida. E a gente faz farinha, eu faço farinha de mandioca, eu inclusive tenho farinha de mandioca para vender. A gente faz farinha de mandioca, faz o polvilho dessa mandioca aqui. Então ela tem uma certa infinidade que dá para fazer com essa mandioca aqui. A farinha tu pode usar no churrasco, né, para fazer uma farofa. Então é uma coisa agroecológica. Então nós hoje em dia, para nós a mandioca é tudo lá, para tratar os animais, para o consumo humano, para tudo. Então é uma coisa que era brincadeira de criança, hoje em dia ele tá é uma sobrevivência, né? Que a gente usa para ganhar alguma coisa e tratar os animais, né? Então é muito benéfico o aipim, né? A criatividade, eu acho que da gurizada, ela se sobrepôs quando eles inventaram, porque os mais velhos passaram com um aipim, que era como eles sabiam. Aí a gurizada inovou com a bolinha de cinamomo, que a bolinha de cinamomo, que ali quando chega lá em outubro, novembro, que tem, aí tu usava a bolinha de cinamomo e não usava mais o aipim, porque aí tinha bastante bolinha de cinamomo e era muito mais prático e muito mais e dava um estouro muito melhor, né? Era muito melhor tu usar a bolinha, porque aí tu tinha que usar um toquinho de mandioca, no caso, aquilo assim, era pouco tempo, tu furava tudo e não tinha mais. E a bolinha de cinnamon, não, tu juntava um saquinho de bolinha de cinnamon, tu tinha muito tempo pra bolinha, pra coisa, e tu ia no cinnamon e pegava mais, né? Porque muitas vezes naquele tempo a mandioca era escassa. Eu cansei de muitas vezes a minha mãe dar bronca. Não, tu não pode ficar gastando a mandioca, nós temos que dar pros bichos, que naquele tempo se plantava menos, né? E aí tu ficava brincando com a coisa que era de usar até, inclusive, pra comer, né? Então, quando surgiu a bolinha de cinnamon, foi muito melhor, porque era uma coisa que estava na natureza também ali, não tinha outra serventia, não sei fazer essa brincadeira, né? Mas aí, lá por 69, por aí, que eu tava entrando no colégio, aí a gente tinha umas rodinhas de ferro, com um arco, com uma trave de arame grosso. E aquilo era brincadeira da época da gurizada. Todo quanto era guri, quando ia pra escola, tinha uma rodinha daquela. Aquilo era uma brincadeira. Então, quando chegava lá, tu fazia as corridas de aquelas rodinhas. Então, aquilo ali era uma brincadeira muito aderida pra gurizada. Todo quanto era guri tinha que ter uma rodinha daquelas pra estar na turma, né? Pra ter brincadeira. Aí brincava em conjunto, né? E essa rodinha que tem aqui, ó, isso aqui também era uma coisa muito usada por a gurizada lá em 69, 70, por aí. Era muito usada na brincadeira. A gurizada toda, quando ia pro colégio, todo mundo tinha que ter uma rodinha dessas aqui pra ir brincando. E depois, quando chegava lá no colégio, também fazia as competições que fazia, daí fazia corrida, um contra o outro, em dupla, e vários guri. Quem chegava primeiro marcava tantos metros, né? E tinha que se arrancar e sair correndo com a rodinha. E aí era o brincadeira. Você chegou pra alegrar o dia. Você chegou pra nos trazer alegria. Nós somos como tu, somos da mesma família. Não, que se compare com hoje não tem nada, porque
A brincadeira naquele tempo era mais. As pessoas inventavam sua própria brincadeira, né? Geralmente as pessoas, quando iam que tinha taquareira, geralmente é uma coisa que até gurias e gurias gostavam de fazer, era subir na taquareira e se embalar na taquareira. O cara descia ali com duas, três taquaras, porque a taquara ela verga e não quebra, né? Então tu sobe na taquareira, desce por ela lá na ponta dela lá, então ela faz um balanço, ela vai e vem e a pessoa em cima ali, criança, né? Vai, chega no chão e ela leva pra cima de novo. Então isso era uma brincadeira que também gostava de fazer, né? E brincava de roda, geralmente quando estava no colégio brincava de roda, né? E é uma brincadeira que não existe mais hoje, a criançada, ninguém mais faz isso, né? Então, daquele tempo, não tem nada praticamente que se compare com as brincadeiras de hoje, né? E era muito mais saudável naquele tempo, as brincadeiras, e as crianças se reuniam para fazer aquilo, né? Que era o que tinha, né? Por exemplo, o futebol chegou já bem depois. Nessa época que eu tô te falando aí, nem bola não existia, né? Então, naquele tempo, não jogava bola. Aí depois, um pouco mais pra frente, aí começou a surgir o jogo de bola. Mas aí como não tinha bola, isso aí também é uma coisa que a gurizada fazia uma bola tinha os saquinhos plásticos aí, enchia até de macega, sei lá o que, e aí jogava aquele saco plástico ali. Mas era pouco tempo, quando via, rasgava. Aí era uma briga pra te achar um outro saquinho, porque saco plástico naquele tempo era pouco, não existia, né? Então era difícil de achar. Aí muitas vezes tu fazia uma roupa velha assim, tu agarrava e fazia, enrolava e fazia tipo uma bola. E foi o começo do jogo de futebol, foi esse, com uma bola de qualquer uma coisa ali que ficasse semelhante a uma bola. Então a gurizada foi que começou a jogar assim. Mas o futebol era uma coisa nova naquela época, né? Porque não tinha bola. Aí depois, aí já mais pra frente um pouco, aí que surgiu a primeira bola. Eu acho que aí já foi quando eu tava num outro colégio. No primeiro colégio que eu estudei não tinha bola. E já no segundo colégio que eu fui, aí nós conseguimos uma bola, que a gente foi num outro colégio fazer um torneio, e aí que nós ganhamos a primeira bola, porque nós ganhamos do outro e ganhamos a primeira bola. Então foi a primeira bola que a gente no colégio teve, foi que a gente mesmo, os alunos mesmos ganharam, porque ganharam no torneio. Então já aí começou a se jogar futebol. Aí nesse outro colégio comecei a jogar futebol, né? Porque antes não tinha. Sim, eu gostaria de ver eles inventando alguma brincadeira que não fosse só ficar no celular, porque hoje em dia é muito ruim tu ver as crianças. Tu chega num lugar, tu vê a criança não conversa contigo, a criança não faz nada, só olhando para aquela tela ali. E é uma coisa que era no nosso tempo, e um bom tempo, as pessoas chegavam e conversavam, né? As crianças interagiam, queriam saber alguma coisa. E hoje em dia, eu acho que as crianças deveriam de inventar mais brincadeiras assim para se distanciar um pouco da tela, né?